dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Sexta, o seu podcast de basquete diretamente de Campina Grande. Lembrando que esse é um trabalho que faz parte do meu mestrado, então se é um lembrete, vai estudar, que estudar dá oportunidades e abre caminhos para a sua vida. Vai abrir para mim também, estou confiante. Hoje eu tenho dois convidados super especiais, eles que fazem parte do marketing do basquete Unifacisa, Heloísa Guedes e Matheus Chaves. E eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, pessoas que eu admiro bastante aí, tá nessa trajetória do basquete em Campina Grande, que vem fazendo história. Elo como uma das poucas mulheres, né, aí comandando o time de marketing, fazendo parte do time de marketing de uma equipe de esportes da Paraíba, né, que a gente vê que é um meio ainda tão masculino, mas que aos poucos vem se abrindo e vendo um papel de liderança, encheu meu coração de alegria. E Matheus Chaves, ele que é assessor de imprensa do Basquete Unifacisa, presença essencial para o bom andamento das coberturas, das transmissões e para que a equipe apareça na imprensa, né? Não só no que a gente vê nas transmissões, mas que tem por trás também, tem muito dedo do assessor de imprensa nessa história. Vamos falar muito de basquete Unifacisa, de conhecer um pouco da trajetória desses dois profissionais e da Rede Ita, que é quem faz a transmissão aqui em Campina Grande do basquete para toda Campina Grande, para todo o Brasil e para todo mundo também através do YouTube. Bom, eu vou começar primeiro com o Elo, por ordem alfabética. Não é, Elo? Elo, eu queria saber de ti, qual foi teu primeiro contato com basquete? Assim, foi com basquete Unifacisa, você já conseguia antes? Me conta aí, até para o pessoal de casa te conhecer mais um pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Heloísa, como a Giovana apresentou. Desculpa até o jeito, a primeira vez que eu tô num podcast, agradeço o convite. Tô me habituando aqui com o microfone e tudo mais, me ouvindo, tá bem legal. Legal também que você pontuou fazer parte de uma equipe de esporte na Paraíba, no Nordeste. Tá junto com você também, que abraça essa questão do esporte, que estuda o esporte, que fala de esporte, que é uma das poucas mulheres também que está aí nesse cenário. E parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo seu mestrado. Vai dar muito certo, já abriu muita porta, vai continuar abrindo. Sobre o basquete, meu primeiro contato não foi com o basquete Unifacisa, né? Eu sempre fui a adolescente curiosa para muitas coisas e com o esporte é assim também. Na minha casa sempre foi Campinense Clube. Eu cresci Raposeira e não flamenguista. Minha família é toda flamenguista, mas essa parte aí eu não fui, né? Mas o Campinense nasceu na família Guedes Araújo, Ferreira Guedes Araújo, você é automaticamente raposeiro. E aí o esporte sempre foi muito forte nessa parte, né? Meu pai, jogador de futebol, também já é uma pessoa que fez parte do Campinense também, um torcedor roxo. E eu sempre tive essa parte assim do meu pai com a questão do esporte, no futebol. E acredito que também, na verdade, muitas crianças, as pessoas de Campina nascem já com essa cultura do futebol, né? E aí o basquete foi muito uma curiosidade já na questão do ensino médio, educação física. Estudava escola estadual, era meio difícil ter uma bola de basquete, mas a gente era meio curioso. Aí amigos compraram bola de basquete e tal, mas nunca joguei. E às vezes a gente, na verdade, tem muita gente que gosta, na verdade, de NBA, né? Na verdade, gosta de basquete. Gosta de NBA. E eu comecei gostando de NBA. Mas, principalmente, Boston Celtics. Sabia. E aí eu fui pegando o gosto. Na época a gente não tinha muito acesso, passava na Band muito tarde da noite, não assistia muito, mas quando foi começando a ter acesso à internet e tal, foi conseguindo pesquisar e etc. Mas foi esfriando um pouco até ter o primeiro contato com o basquete Unifacisa. Seguia gostando da cultura do basquete, do estilo de vida do basquete, das músicas, dos jogadores e tudo mais. Mas para ter esse contato perto, até porque a NBA está muito distante, né? A gente veio pela TV. Mas aí eu tive esse primeiro contato perto com o basquete Unifacisa, que foi pela TV, que é justamente isso que a gente está aqui para falar hoje. A primeira vez que eu vi algo do basquete Unifacisa foi pela TV, na época TV Itararé. E já foi outra pessoa que me mostrou também. E tive esse primeiro contato com o basquete pela TV. E aí passei a me interessar, nossa, tem em Campina isso agora. Já foi uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre me aproximei um pouco, mas nunca
nunca fui muito a fundo. Vou adotar esse time, vou começar a torcer, vou entrar nessa cultura aqui, etc. E aí passei a ser torcedora. Antes de trabalhar no projeto, eu ia assistir os jogos, né? Fui assistir alguns jogos na arena. Peguei ainda aquela Liga Ouro de 2018. E a gente foi eliminar, foi muito triste. E depois disso veio a oportunidade de trabalhar no Pacífico, né? E trabalhar com basquete no Pacífico. Um dia eu tava lá assistindo, né? Gritando, cornetando, torcendo. E no outro dia eu tava lá, dentro daquelas linhas ali, trabalhando e conhecendo ainda mais o basquete, né? Porque, assim, não conhecia também totalmente tudo, né? São muitas regras, são muitas coisas para se acompanhar. E foi começando pela TV, indo trabalhar e me aprofundando no basquete. Tem pouco a dizer que é uma paixão. Eu vivo agora com isso, é meu trabalho. E eu sou muito feliz de ter conhecido pela TV o basquete. Em resumo desse primeiro contato, é mais ou menos esse. E agora eu vou perguntar pro Matheus. E aí, Matheus, como que foi teu primeiro contato com o basquete de um modo geral? Meu primeiro contato foi criança mesmo, pequena. Minha família é muito envolvida com esporte, né? Meu pai sempre me levou pra jogar bola, ele jogava tênis. E aí eu sempre... Eu jogava na fábrica Felito, ali tinha 2 quadras e tal. Aí ele... não sei nem se tem mais. Acho que não, né? A fábrica existe. Aí jogava lá, ele ficava jogando tênis, eu ficava vendo a pelada. Então, assim, minha família sempre foi muito envolvida com esportes. Futebol, principalmente, ao contrário de Elô, que lá é Raposa, na minha família é Galo, né? Todo Chaves é Galo. Porque minha família realmente é de dentro do 13 lá. Teve tio que participou da diretoria. Meu avô foi conselheiro durante toda a vida dele do 13. Foi enterrado com a bandeira do 13. Se fosse Raposa, você estaria expulso no começo. Não tem nenhum perigo. A primeira coisa que meu avô perguntava a qualquer pessoa que chegava lá em casa era qual time que você torcia. Raposeiro não entrava lá em casa. Mas a gente sempre foi muito ligado com esportes. Sempre praticava muito. E o basquete, eu tive o contato através da minha mãe, que ela me deu uma cesta pra mim e pro meu irmão, ela me deu uma cesta de basquete, instalou no quintal lá de casa. E a gente jogava o campeonato lá intergaláctico da gente, dos irmãos. Todo dia uma partida e ia somando, todo dia um ponto lá pra cada um. E aí a gente começou a se interessar pelo basquete brincando lá, né? Inventava as regras da gente e tal, sabia o que era um arremesso de 2, um arremesso de 3, mas não tinha muita noção. E aí o contato mais profundo mesmo veio com a NBA, né? Eu acho que todo brasileiro da nossa geração, ele tem esse contato primeiro com a NBA, por causa da Band, que transmitia os jogos. E eu tinha o privilégio para mim, né, de estudar à tarde, então eu consegui assistir todos os jogos aí. Ficava até tarde de madrugada assistindo. Acompanhei aquela temporada do Spurs, né? O time lendário lá com o Greg. Então, assisti tudo. E aí foi aí que surgiu. De lá pra cá, eu sempre acompanhei as temporadas da NBA. Lendo, acompanho o jornalista, tem o time do coração também lá, né? Qual é? É o Milwaukee Bucks. Vergonhoso agora essa temporada. Ele tá esquecendo o detalhe que ele joga basquete. Não jogo. Ele joga muito bem. Então não jogo. Né? Eu perguntei para eu nunca joguei em time nenhum. Tá, mas na pelada ele joga bem, entendeu? Começou jogando com teu irmão em casa. Sim. E depois foi jogar no quarto da criança, é isso? Não, só praticava com amigos mesmo, assim. Mas pratica até hoje? Quando surgiu a oportunidade. Às vezes a gente tem um rachinha do marketing lá. Aí, se você quiser participar. Eu não tenho boas experiências. Mas lá ninguém também tem. Mas obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada. Vai cobrir o racha. Cobrir nosso racha. Cobrir o racha, é melhor. Eu me tornei jornalista, na verdade, por não ter dado certo com nenhum esporte. Todo esporte você imaginar eu fiz. Mas não me dei certo com nenhum. Então... Eu também. Todo esporte que você imaginar, eu fiz já. Já fiz natação, já fiz basquete, já fiz luta, futebol, tudo. Nunca fui bom em nenhum. Caramba. Aí eu virei jornalista também. Acho que o caminho do pessoal da comunicação faz isso, né? Não conseguia, vai criticar, né? Pô, fala. Mas e aí, como que surgiu o basquete universitário na tua vida? Eu comecei a acompanhar também pela televisão. Eu, nessa temporada de 2018, já tinha o burburinho na cidade, né? O time de Campina Grande tá indo bem, Liga Ouro, vai subir, vinha os times de fora. E aí, através da TV, da cobertura jornalística na TV, que eu
que eu saquei, né? Eu falei, caramba, realmente o time tá indo bem, porque a gente sempre via aquelas campeão do Jubes, campeão paraibano, ex-campeão. Você até fazia, caramba, esse time aí não, já é ex-campeão, não disputa mais com ninguém. Mas aí quando entrou nessa parte do brasileiro aí da segunda divisão, eu me liguei mais, comecei a dar uma atenção maior e fui pro meu primeiro jogo que eu assisti lá, foi o jogo que a gente foi eliminado, né? Talvez seja o pé frio lá. Caramba, hein, O Matheus? jogo 3 contra o Macaé. Tava Macaé. 1-1 e aí eu fui assistir lá. Primeiro jogo que eu assisti, vi Barnes lá destruindo a Unifacisa, amassando a gente. E aí eu fiz, pô, caramba, a atmosfera da arena, que não tem nem a proporção que tem hoje, mas já era uma coisa diferente Já ali, fazia né? um barulho, Já né? fazia um O barulho. Max sempre teve, né? Eu acho que ele tava nessa temporada. Sim, o Max foi chamado quando foi a inauguração da Arena. É, 2017. A inauguração. E aí, toda a atmosfera lá me atraiu muito. A Unifacisa tem uma vibe muito NBA de espetacularizar o evento e tal. Sim. E aí eu, caramba, ter isso aqui na cidade, jogando grandes times vindo jogar aqui, né? Eu achei legal e vou acompanhar. E aí no ano fui eliminado também no ano seguinte, entrei junto com o Elo lá, surgiu uma oportunidade. Nem imaginava que eu ia trabalhar com basquete, não era nem minhas pretensões de trabalhar com esporte. Mas aí surgiu a oportunidade e aí foi como ele falou, passe de mágica, você tava lá dentro. Um dia como torcida, no outro dia você tava lá dentro das 4 linhas, fazendo a coisa funcionar, né? Bacana. Eu acho que o meu primeiro jogo eu acho que foi contra o Corinthians. Eu tenho essa lembrança porque Gemadinha jogava no Corinthians e eu tava na arquibancada junto com o Carlos Magno, que era um amigo que foi comigo nessa época. E a gente tava xingando tanto Gemadinha, porque ele tava jogando tão bem contra a gente, e eu xingando ele. Na outra temporada ele tava lá jogando com a gente. A mesma coisa com o Barnes. Caramba, tira esse cara daqui. Marca o professor e nada. E depois veio e virou ídolo aqui. Ídolo. Barnes mora no meu coração. Mandei muita gente aqui. Mas vamos falar os outros assuntos. Agora de falar da TechPix. Então, Elo, eu queria que você falasse um pouco como é que é teu trabalho, como que acontece teu trabalho no basquete Unifacisa e como você se vê também no papel de mulher, estando, de certa forma, na liderança. Eu sei que se a gente for fazer um comparativo com o futebol, a mulher é exposta no futebol para ser a pessoa que aparece nos stories, para ser a musa, para ser o chama audiência, infelizmente. Mas você fica nos bastidores, como mente pensante e tal. Eu queria que você comentasse um pouco desse teu papel. Dessa parte aí de ser mulher e estar inserida nesse universo, no começo, assim, por a gente ter isso que você acabou de falar, pra gente conhecer como é que funciona, às vezes querem botar a mulher nesse papel, né, sempre foi assim, desde o começo, né, nessa questão do futebol. E a ideia também de que mulher não entende de esporte, que mulher não entende... Enfim. Mas desde o começo, assim, dentro da Unifacisa, como o Matheus falou, quando eu entrei lá também, no início, sempre trabalhei com basquete, desde a primeira vez que eu cheguei. Né? Na época eu era social media. Então fazia rede social. E vai fazer, eu acho que faz um ano, mais de acho que faz um ano que eu entrei nessa parte da coordenação do projeto, né? Que eu consegui dar esse passo dentro da Unifacisa, que foi me confiado. E assim, dentro do ambiente que eu estou inserida, eu nunca tive nenhum problema foi muito pelo contrário, assim. Eu acredito que eles acreditam muito no meu trabalho, acreditam muito no trabalho de Matheus. É um projeto grandioso e a gente vê assim que, tipo, a gente tá à frente disso, a gente tá tocando isso e acredito que a gente consegue tocar bem, obviamente dentro de quadra. Se destaca muito bem e isso por si só já é um grande... É uma ajuda, né? Já o time já é 90%. Mas aí a gente sabe que nos bastidores a gente tá ali ajudando, fazendo parte desse crescimento. Porque pra mim tá sendo um crescimento. Aí meio que a gente tá vendo uma perspectiva da gente viu o time, o Matheus falando, ex-campeão, paraibano, campeão do Nordeste, um Jubes, e agora você tá vendo um time que quase bate o campeão atual e vai pro semifinal do NBB. E a gente tá inserido nisso. E é num curto espaço de tempo. São 4 anos que a gente tá lá dentro, tipo, parece que vividos intensamente. Parece que foram 10. Tipo assim,
é uma coisa assim, meio que surreal, né? Você vê isso, você acompanhar isso e eu poder fazer parte disso como mulher, quebrando essa estatística e podendo mostrar o meu trabalho dessa forma, para mim é muito gratificante. Qual era a outra parte que eu falei? Já falei. Era para saber mais como que funciona o teu trabalho. E como funciona o meu trabalho? Antes eu era social media, time, participava, fazia a questão de cronograma de postagens e tudo mais. E hoje eu assumi uma coordenação do projeto, assim, uma coordenação de marketing, então tudo que envolva marketing e eventos do Basquete em Facisa, eu estou à frente. O que é que envolve o marketing e evento? Desde contratar o DJ até a venda do sócio-torcedor. Produzir o evento como todo. Como um todo. O torcedor chega lá, tá tudo pronto, vai pegar o bate-bate e bater lá, teve que passar pelo mão de até o enchimento do bate-bate, a gente faz parte. Então, é um processo muito grande. Fazer acontecer aquele evento não é tipo uma tarefa muito, muito, muito simples, são muitos detalhes. As coisas precisam estar nos lugares. Muitas pessoas envolvidas. São muitas pessoas envolvidas. Inclusive, muito trabalho mesmo. Assim. Eu tô falando nessa minha perspectiva de que, beleza, eu sou a pessoa que chama o rapaz que enche o bate-bate e a pessoa que libera a venda de ingresso, mas nesse caminho tem muita gente envolvida, muita gente trabalhando pra tudo dar certo. Né? Não tem como você fazer nada sozinho. Às vezes você é só muito pensante só pra dizer, precisa disso para o jogo, tal dia, tal hora, as coisas precisam estarem organizadas dessa forma. A gente precisa, às vezes até, tanta coisa acontecendo, às vezes você precisa até ver, tem um gelo lá ali pro jogador, você fica tão vidrado em tudo, você sabe já como é que funciona tudo, que você se preocupa até na hora de um jogo se a água do adversário tá no lugar. Você fica assim. E aí, tudo tem que dar certo. Tudo tem que estar no lugar, porque são muitos detalhes. Às vezes as pessoas chegam, passam lê lá o QR Code, passam pela entrada, faz sua parte do torcedor, mas os bastidores de tudo aquilo ali, um jogo que acontece em tal dia, em 3 dias antes, você já começa uma preparação para tudo estar certo, para tudo estar dentro das normas. E a Liga, ela preza muito também pela qualidade do evento, né? A Liga ARNB, e ela sempre manda uma série de pré-requisitos, vamos dizer assim, que a gente tem que seguir, que a gente tem que bater, regulamentos. Desde a transmissão até a medição da luz da quadra. Tem que estar nos parâmetros que a Liga manda. E aí você tem que comprar às vezes você, né? Você tem que... O delegado, o supervisor da partida, o representante da Liga chega 1h30 antes, você tem que estar acompanhando ele. Ele precisa ver se o prisma do patrocinador da Liga está no lugar certo, ele precisa ver se a tabela está no lugar... Tá na altura correta, ele precisa ver se a luz está na altura correta, ele precisa ver se o microfone do locutor tá na altura que é pra estar. Então, são muitos detalhes que você... Por trás do espetáculo. Que você tem que estar... E se, isso aqui não deu certo. Beleza, vai passar, mas vai chegar uma multa pra tu aí de... A carreta de multa até, às vezes, não acontecer nenhum evento, né? Dependendo do que tá faltando ali, pode ser que o jogo não aconteça. Quem assiste o espetáculo, às vezes, não faz noção do tanto de coisas que tem por trás. Sim. E aí, Matheus, eu queria saber um pouco da tua função, o que um assessor de imprensa faz, para quem não conhece. Eu acredito que a maioria do meu público é de jornalistas ou de entusiastas do basquete, então eles meio que já têm a noção, mas, por favor, explique o que faz um assessor de imprensa de basquete. Como ele citou aí também, eu entrei lá na Unifacisa para fazer outro papel, trabalhando mais com a área de publicidade e tal, e aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com basquete, de fazer essa cobertura, né, de assessoria. Eu comecei mais auxiliando, lá que meio que tapando um buraco. Esse menino aí entende de basquete, ele assiste jogo, tá? Acho que ele sabe escrever basquete também. E aí eu comecei fazendo esse texto e tal, fui botando a minha linguagem ali, como acredito que a gente deve cobrir, e acabei assumindo a função por completo, né? Tô aí faz 4 anos do NBB, desde que a gente entrou no NBB até agora, que eu tô à frente da assessoria de imprensa. 4 temporadas já. E meu papel, eu vou dizer até que é um pouco diferente, não é só mais assessorar, né? Tá tentando botar o time na mídia e tal, porque
é o básico, mas a gente vive um cenário diferente aqui pelo o esporte, né? Que é a cidade tem 2 times tradicionais de futebol e 10 anos de basquete, 5 anos de alto nível assim, profissional, é muito pouco, né? Aham. E aí a gente não tem uma imprensa especializada no basquete. Então, nossa parte como assessoria também vai muito para a parte da educativa, né? De, tipo, ensinar a imprensa desde as regras, que estatísticas você tem que olhar, o que é interessante você observar no jogo, né? Não é só chegar lá, o placar foi 95-94, né? Às vezes não conta a história do jogo ali, o que foi. Então a gente passa por esse desafio também de educativo, né? De criar ídolos da cidade para a cidade, porque não tem. Mas a gente falou, estava citando o Barnes aqui, né? Muito foi da parte de comunicação da gente, de assessoria, né? Tipo, fazendo o trabalho com os números do jogador, partidas que ele ganhou, destaque, recorde e tal. Contando a história dele, pessoal, também, né? Que é muito interessante aqui fazer essa assessoria dos nossos jogadores. Porque a história deles, eles carregam a camisa da Unifacisa pelo Brasil todo, né? Fica marcado. Então a gente passa muito esse trabalho também de passar números, contar a história da partida ali. E além de estar sempre mantendo, né? Propondo pautas, deixando a Unifacisa na mídia. E uma coisa que eu percebi no universo do basquete é que é um pouco diferente do futebol com relação às assessorias, porque geralmente no futebol, os atletas de alto nível, eles têm suas próprias assessorias, né? Então, meio que o clube faz mais a questão institucional, ele fala por cima de determinado atleta, mas fulano e cicrano, ele tem assessoria A, sei o que, press, A, B e C, que fazem a mídia por fora dele, né? Manda para os veículos de imprensa, fica no pé e tal. Mas no basquete não é assim, né, Matheus? Então é você que fica fazendo esse papel. Isso. A gente, no Brasil, a gente tem alguns jogadores, alguns atletas de basquete que já estão nesse patamar, que eles têm uma assessoria pessoal ali para cuidar da marca deles, já são jogadores que têm essa preocupação de estar valorizando a imagem deles. Mas no geral, acho que a gente nunca chegou a trabalhar, acho que apenas 2 jogadores que a gente chegou a trabalhar que tinham um assessor particular, mas não chegava a interferir tanto no trabalho da gente. A gente trabalhava livremente. E o nosso papel como assessoria também, a gente porque o jogador ali, quando ele está vestindo a camisa da Unifacisa na temporada, né, ele fala pela Unifacisa, pelo basquete Unifacisa. Então a gente tem um cuidado muito grande de prezar pela imagem da instituição, da Unifacisa como um todo, e do projeto do basquete também, né? Então a gente tá ali sempre em cima com eles. Todo início da temporada a gente faz um media training com os jogadores que já estavam no elenco, participam de novo, os novatos conhecem tudo, fazem todo um passeio lá pela Unifacisa, pelo grupo, conhecem tudo, para poder ter essa vivência, essa experiência, né, esse cuidado que a gente tem com o projeto, eles sentirem na pele também e poder levar isso pro pessoal. Meio que entender o ambiente que eles estão inseridos, né? Entendi. E aí eu queria saber de vocês, assim, só mudando de assunto, mas não mudando de assunto, que vocês contassem um pouco qual foi o momento mais marcante de cada um durante esse período de trabalho, não como torcedor. Eu sei que é difícil dissociar um pouco, mas o momento que mais te marcou, Elo, na tua função, e o momento que mais te marcou, Matheus, na tua função. Eu acho que foi soltar o post de campeão da Liga Ouro. Imagina. Fazer a legenda, que eu acho que na verdade eu tava pensando, não, fazer uma legenda aqui. E eu ficava, meu Deus, o que eu tô botando essa legenda? Se eu botar só campeão. A gente tava assistindo o jogo aqui. A gente geralmente assiste o jogo quando o jogo é fora, a gente geralmente assiste junto, né? Pra acompanhar lá e tal. Essa temporada específica a gente assistiu todos os jogos juntos, os que eram fora. A gente assistiu junto. Aí a gente sempre assistia junto e fica aquela euforia, porque realmente é difícil desassociar, né? A gente já era torcedor antes, e aí entra no projeto, faz parte, e você vira um torcedor 10 vezes mais, né? Mas assiste numa calma e escreve, e ainda a matéria dele fica assim, tipo, bem didática, assim. Às vezes é o cacete comendo no jogo, tá por um ponto, falta 6 segundos e ele lá bem devagarzinho. Esse aí eu peguei do meu avô. Meu avô ia pro amigão assistir o jogo do 13 lá e... Consegue, eu assim,
gol no acréscimo, 13 se classificando, ele só comemorava com... Ele nem gritava nem nada, fazia assim, Aí eu peguei essa calma aí. Pra mim, eu acho que né, nessa parte do trabalho foi essa série final contra o São Paulo e o post lá de a campeão, depois a festa, postar tudo aquele pós, a parte também do documentário. Se tiver um segundo lugar, se eu puder acrescentar um segundo lugar... Pode sim, fica à vontade. Ela vai gastar o segundo e o terceiro. O pódio. Pode ficar à vontade. Segundo lugar, eu acho que foi aquela série lá em Minas, que eu tava lá acompanhando o time, né, que a gente veio pra casa, e foram aqueles jogos, quem viveu, o famigerado, quem viveu sabe, mesmo com o resultado depois ali, mas foi um momento muito marcante pra mim, como profissional, né? Tô realmente deixando o lado Torcedor de lado. Mas assim, como profissional, de estar inserido ali naquele momento, e a gente vê que, tipo, essa subida, assim, a gente percebeu mesmo, assim, essa subida, a gente percebeu mesmo como que o basquete no Facisa tava, tipo, conhecido, que as pessoas estavam falando a gente. A partida, eu coloco essa série contra o Minas, né, essas oitavas, as quartas. Foi quarta de final. Quartas de final. Eu acho que isso aí foi um degrau que a gente começou a subir. Foi muito interessante. E agora essa série contra o Franca. Também eu tive a oportunidade de acompanhar o time em Franca. E o que eu senti naquele primeiro jogo lá que a gente ganhou desse Franca não tem como profissional foda. Tem uma palavra? Pode sim. Tá liberado. Foda. Tá liberado. Foda. E você, Matheus, Pra tem um mim, top 3 também? não sei. Fica à vontade. Pode ser até um top 5 se quiser. Tá dito o limite, né? Eu vou citar um diferente aí, mas eu acho que ela não lembrou, mas que foi bem marcante, assim, pelo menos pra mim, como profissional, foi realizar a Liga Sul-Americana aqui. Sim. Sim, muito bem pontuado. Porque veio toda a delegação da FIBA, né, pra cá, pra Campina Grande, e reuniões com ele, pessoal de fora, de Miami. Tinha gente em Miami, gente na Argentina, gente não sei aonde, em todo canto do mundo, e a gente... Loucura total, A gente né? no meio Loucura lá, total. parecia... Uma galera Às vezes eu falando olhava inglês, assim, uma galera falando espanhol. às vezes eu olhava e fazia, o que é que eu tô fazendo? Eu nem acredito que eu tô participando disso aqui. Tem uma Liga Sul-Americana em Campina Grande e tal, e a gente que tá contribuindo aí pra acontecer. E aí, foi toda uma dinâmica diferente de assessoria de imprensa, de jornalismo, né, de cobertura do esporte, porque a LNB tem um padrão de liga, um padrão de transmissão que eles seguem. A FIBA é um padrão completamente diferente, desde as pessoas que entram em quadra até onde é realizada a entrevista. Então teve essa preocupação de montar uma área mista, uma zona mista ali para ter as entrevistas, para acontecer coletivo de imprensa, bem diferente e tal. Então foi uma coisa que marcou para mim, porque todo jogo para mim é igual, né? Você vai lá e tenta fazer a matéria da melhor forma possível, deixar as emoções ali de lado um pouquinho. Mas a Sul-Americana foi diferente mesmo, era uma maratona de jogos um atrás do outro, são delegação do Paraguai, delegação da Colômbia, time do São Paulo aqui, tudo em 3 dias de evento, foi uma maratona, tipo... 2 meses antes a gente se preparando, em organização, alterar a quadra, foi uma série de coisas, né, e 3 dias que parece que foram 10 horas, sei lá, passaram voando, né? Passa rápido. E aí, acho que foi uma coisa bem marcante, assim, pra mim. Top 3, né? Então eu vou fazer assim. Essa foi a primeira. A final da Liga Ouro também foi bem... Acho que foi um divisor de águas, assim, pra mim. Porque eu nunca tinha visto isso em Campina Grande, né? Fora o futebol. Mas a cidade parar pra assistir um jogo 5 de basquete. Você passar no... A gente até no filme documentário tem essas imagens, né? A gente saiu dando uma voltinha pela cidade para registrar nos bares, restaurantes, todo canto que a gente ia, transmissão da Rerita, da TV Itararé na época, passando a final do jogo de basquete contra o São Paulo lá no Morumbi. Ter visto isso, assim, saber que você fez parte dessa... Deixou essa marquinha na história, né? Daqui a 15 anos, quando tiver um BB30, vão falar, a gente vai estar lembrando desse momento de 2019. Foi bem marcante. E esse jogo contra o Franca... Esse de agora? Esse de agora.
que a gente quebrou a invencibilidade do Franca, né? Foi realmente marcante também, porque ninguém acreditava, né? E a mídia toda falando sobre, né? Ah, não, A gente ficou nos Trend Topics do Twitter. Caramba, Foi. que massa. Não passivo, tá? Guardei os preços. É verdade, é bom pra fazer a clipagem depois, É. né? É um trabalho. Mas foi muito marcante porque ninguém acreditava. Tipo, já davam o Minas como o Franca como vencido. Até os torcedores, assim, meio que eles, antes do jogo, era aquela parada assim, não, mas o time vai lá, jogou bem Chegou contra até o São aqui, Paulo, né? mas chegou até aqui e Venceu. tal, venceu. Vamos fazer um jogo, quem sabe ganhar um em casa. Que eu acho que, tipo, com essa série também a gente quebra um pouco disso, do torcedor ele passa a acreditar mais no time. A gente quebra um pouco essa história de, porque no primeiro NBB a gente tá vendo pra participar. Né? Não, não passa pra participar. Aí, como a gente soltou até na rede social na época, para participar de tudo. A gente participou do Super 8, playoffs, porque a ideia é que a gente nem chegasse nos playoffs. E aí meio que criou-se um pouco dessa cultura de, não, tá chegando agora. Tá começando. O time do Nordeste ali, Nordeste, vai dar não sei o certo. quê. E acaba que, tipo, muito torcedor, até torcedor mesmo fica com essa ideia, né? Mas eu senti já que a galera tá diferente, assim, tá tipo, ei, não, véi, Tá com entra pra ser campeão. É nem Agora, saber, a ideia te é essa. vira peão. Criou o produto, entrou na minha cabeça e agora você vai ter que ser campeão, querido. Mas faz muito parte do trabalho da gente também, porque, voltando a falar do futebol aqui, né, que tem que falar. Você sempre faz um paralelo, faz um porque paralelo não com- tem como. É o pai de futebol, não tem Eu como. falo todo episódio, é o pai de futebol, não É. tem como. São formatos de campeonato completamente diferentes. Então a torcida, ano passado não. Ano passado o time foi a melhor campanha que o time teve na temporada regular, né? Aham. Então a torcida ela já. A torcida chega grande, né? Foi Vamos dizer criou assim. uma moral, né? Se acostumou a ganhar. Vai com aquela moral ali e tal. E ela vai já esperando que o time vá bem na fase eliminatória, nas oitavas de final, contra os times menos classificados. Quando chega ali, pega o G4, realmente sabe que é difícil, mas vai com a confiança de que dá para disputar, né? Esse ano foi diferente, né? O time altos e baixos ali. A torcida foi meio que já desacreditada nas oitavas contra o Corinthians, porque era um time jovem, que vinha a ascensão, melhorou muito e tal. E aí foi varrida contra o Corinthians, né? Já deu uma moral grande para Já fez o... esse Vai que dá. time sabe. E aí foi lá pra Franca e com esse sentimento, né? Fez história. Venceu? Vamos vencer um em casa, eu acho que vai ser bom. E aí quando venceu lá Mudou, né? Virou a chave. eu não sabia nem o que escrever. Eu tinha escrito só um texto da matéria. Fiquei parado lá assistindo. Meu Deus do céu, velho. Tá ganhando mesmo. Sério mesmo. Vai ganhar mesmo, não acredito. E o time jogou de forma impecável, né? Todos os jogadores lá de forma impecável. Calou o estádio lá, a capital do basquete, É né? verdade. É uma E aí- torcidinha bem chata, difícil de falar. Eu imagino. E aí realmente ficou bem marcado porque, tipo, escrever história, né? O pessoal fala, ganhou do Franca só, então parece que ganharam o campeonato e tal, mas, Amei muito. tipo, é aquela parada assim, no NBB 30 lá, daqui a 15 anos, vão falar que é o maior recorde, né, do basquete brasileiro, 46 vitórias, superou o Flamengo e tal. Sim. E eu acho muito difícil outra equipe conseguir quebrar isso, né? Foi 15 anos para quebrar do Flamengo, praticamente. Para conseguir quebrar isso do Franca vai ser muito difícil, mas quem quebrou foi a gente lá. É. Daqui a 15 Importante anos vão lembrar. lembrar disso e vão lembrar da Facisa. De nada, Minas. Em São Paulo aí, que o Minas jogou bem mais confiante contra o Também, né? contra o Então, Franca. E o São Paulo, com certeza, também vai jogar muito bem confiante essa final. A gente abriu essa porta. É verdade. Deixa eu falar, vocês falaram que tem um trecho no documentário que foi feito, né, em 2019 sobre a conquista da Liga Ouro, que quando vocês estavam caminhando pela cidade e viram as televisões ligadas na transmissão, vocês entenderam realmente que estava acontecendo. E eu queria que vocês falassem um pouco mais assim, qual foi o clique que vocês, enquanto membros dessa parte de marketing e divulgação da equipe, tiveram de dizer assim, caramba, a galera tá realmente assistindo televisão, tá sentando, tá participando, tá vindo pra quadra, realmente o basquete em Campina existe. Sim. Quando foi? posso ir na frente nessa? Vai. Foi Fica tu. meu pai. Foi quando eu tive o clique quando eu chegava na casa da minha mãe e meu pai fazia assim.
E aquele Barnes, hein? Eu fazia, porque ele não vai na arena. Ele não gosta de sair de casa. Ele não assiste jogo na arena, nenhum jogo na arena. E ele sabia tudo do time. Sabe, como assim? Porque eu não sou muito de chegar em casa e falar do meu trabalho e tal, não sei o que. Eu gosto dessa separação na minha vida pessoal com o trabalho. Não sou muito de contar. E ele chegava e fazia. E aquele Barnes? Jogaram muito, né? Tal, não sei o que. Eu fiz, caramba. Tá acompanhando até, assiste aqui, todo jogo, toda transmissão, eu tô aqui assistindo e tal, não sei o que. Foi quando eu fiz. Caramba. Tá furando a bolha. Tá furando a bolha, exatamente, tá furando a bolha. Porque meu pai não é de internet, meu pai não acompanha YouTube. Ah, entendi. Então era totalmente pela televisão. Redita, TV Itararé na época, né? Era 100% TV Itararé que ele acompanhava. Eu também tenho essa perspectiva da família. E agora, recentemente, nessa última temporada, foi a minha tia também, que eu não esperava de forma alguma. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Começar a temporada, né? Tô aqui torcendo muito. Você tá vendo o quê? Não, eu botei aqui na TV, no YouTube, tô começando a acompanhar, tô torcendo muito, gosto muito de Antônio, eu adoro a Haskins pelo nome. Tipo assim, a mesma coisa que o meu pai também, né? Meu pai passa o dia com fone de ouvido, ouvindo tudo sobre futebol, mas especificamente sobre Flamengo. Mas Campinense e Flamengo, ele passa o dia. Quando eu vi ele falar a primeira vez de outro esporte, eu falei, tá dando certo. Não tem a mínima condição. E minha mãe não é nem aí pra esporte. E quando a minha mãe também falou a primeira vez, quando a gente começou numa sequência na outra temporada lá, e a temporada que eu citei da gente nas quartas com Minas, que foi a nossa melhor temporada, e aí manhã, esse basquete, desse tá mesmo. É bom, viu? É bom, assim, teu pai bota, eu assisto aqui com ele, não sei o quê. Virou um programa dos dois, do casal. Agora nesses jogos de Franca, ele vai pro lado da TV, fica assim parado. Ela tira uma foto, manda, estamos aqui assistindo. Virou um programa Muito bom. Dos dois de casal aí assistindo. E agora que a gente entrou na Nação TV, eu queria que vocês falassem um pouco assim, da visão de como vocês têm de dentro para fora. De dentro do basquete Unifacisa, a visão que vocês têm, assim, vocês acham que a galera realmente tem mais interesse pela modalidade por ter contato com a televisão? Como que funciona isso assim para vocês? Vocês metrificam? Como que funciona isso para vocês? Vocês metrificam isso? Vocês... Assim, como que vocês enxergam a contribuição da televisão? Assim, eu vou falar mais especificamente da Redita, que é quem faz as transmissões, mas da imprensa de um modo geral. Clipagem, que a gente faz, é uma métrica que a gente já tem mais palpável ali, né? Todo mês a gente faz uma clipagem do que está saindo na mídia, e a crescente de cobertura é notável, né? Não só dos resultados dos jogos. No começo era o Unifacisa vai jogar hoje contra o Flamengo, aí no outro dia o Unifacisa jogou contra o Flamengo e o resultado. Então hoje a gente já vê um acompanhamento mais intenso. Eu acho que esse trabalho de formiguinha de estar mostrando, né? Pedagógico, né? Isso aqui é legal de mostrar, isso aqui tal de mostrar. Tá realmente influenciando, porque a pessoa vai cobrir treino, saber o desempenho de cada jogador, sabe que o jogador não vai jogar, que ele vai fazer falta, que essa posição. Então a gente já nota que tá esse caminho. De números, a gente tem o YouTube, que a gente consegue acompanhar bem, né? A evolução no número de visualizações das temporadas, de uma temporada para outra. Mas acho que uma coisa interessante assim que eu gosto de observar, acho que por nós sermos comunicadores e tal, de informação, a gente sempre está observando muita propaganda, panfleto e tal. E há 10 anos atrás você não via, por exemplo, as escolas daqui fazendo um comercial com os meninos jogando basquete. Essa análise muito boa. Hoje você vê, tipo, as escolas aqui, matrícula tal, aqui tem quadra. O menino não tá jogando mais futebol, ele tá com a bola de basquete ali. Com as imagens, cara. Panfleto, outdoor. Acabou a temporada, a gente tá numa parte de fazer meio que um trabalho que é um relatório. Análise. A gente faz um relatório Um balanço da temporada. E aí, o Matheus falou isso, a gente tava conversando sobre isso. Eu tava reparando algumas coisas, assim. Chega um período de matrícula nas escolas, né? Passando por Campinas Outdoors. Aí você vê as imagens que as escolas estão usando agora, né? Porque sempre tem uma criança com livro
Aí é Uma criança com... uma criança com uma bolsinha, e aí sempre era uma criança com alguma coisa que refere ao esporte. esporte, né? Aham. E aí, nessa parte do esporte, uns 3 outdoors que eu vi em 3 escolas diferentes, a parte do esporte era uma criança segurando a bola de basquete. Ah, que tudo! Eu botei até isso na... Nossa, e não é tipo, tem um de futebol Não, e um de é- basquete. é só foco, basquete. o de Foco é basquete. só no... É só basquete. Isso aqui é Caramba! uma das escolas. E aí também comerciais de outras escolas, o menino na quadra, batendo bola. Nossa. E É. uma das coisas, assim, você fala pra gente, perguntou como é que a gente consegue, às vezes, mensurar, né? Tipo assim, e de como isso passou da pessoa que vai pra arena, da pessoa que viu na TV e foi pra arena, da pessoa que vai pra arena e não consegue ir algum dia e assiste pela TV. E a gente... Esses são detalhes que a gente começa a mensurar essas coisas, assim, tipo... Você vê que a cidade, ela tá começando... Eu não vou dizer que ela tá começando, porque eu acho que a gente já conseguiu dar uns passos bem interessantes. Isso aqui é a prova disso. Que já faz parte da cultura da cultura da cidade. Isso. Eu acredito que foi um trabalho muito bem pensado e desenvolvido. A TV entra nessa parte aí, desse planejamento. Ela dá mais abrangência, né? Isso. Credibilidade da TV, o pessoal, o alcance que ela tem. Isso. E a gente precisa falar também que a TV a gente tá falando muito de transmissão, né? Mas a TV, como o Matheus faz um trabalho didático com a questão dele, da escrita dele na assessoria, das matérias do jogo, a TV também tem esse papel de fazer esse trabalho didático com programas sobre basquete. Hoje a gente tem o Basquete Show, que é um programa que toda segunda só fala de basquete. No tempo da Liga Ouro a gente tinha eu acho que ou era o nome é Sextou, alguma coisa tipo. Carneiro falou sobre isso no Pronto. episódio dele. Justamente que, tipo, começou a ensinar as regras do basquete para as pessoas entenderem como é que funciona, falava dos jogadores, anunciava os jogos. Então, assim, foi um trabalho pensado, muito bem pensado, para realmente criar essa cultura nova em Campinas. E eu acho que tipo, a gente tá começando a colher muitos frutos legais disso. A gente consegue ver. Eu fui no Açude Velho esses dias, eu vi pelo menos 3 pessoas com a camisa do time de basquete no Brasil. Ah, que bacana. Você vê muita gente com o Campinense, 13, Flamengo, Corinthians, Uma coisa aí, São Paulo. volta o tópico lá de quando a gente percebeu que a parada tava pegando mesmo. Foi quando a gente descobriu que estavam pirateando as As camisas camisas do Camelô. Mentira. Não, mentira. A gente entrou todo Vencemos. mundo num carro, a gente recebeu uma foto, fez, olha, tá sendo Tá vendido aqui no vendido aqui, Camelô. pirata. A gente precisa ver pessoalmente. Vencemos aí. A gente entrou no carro, Venceu, galera. chegou na lojinha lá, uma loja só com roupa com camisa de... Esportivo de time, né? um bocado. Tá lá, Barcelona, Tava Real Madrid, onde fascismo. bem na frente, assim, da Unifacisa. Camisa do Unifacisa Caramba. no É Camelô. doideira. Realmente É doideira. uma bolha, né? Passou para outro patamar. passou Porque pra- o pessoal fala assim, viralizou e tal, é quando chega nos camelô. É, Porque aí tem a prova exatamente. realmente que tá na boca do povo. Quando tá no povão, é nessas horas que a gente sabe que tá no Caramba, povão. que bacana. Tem uma matéria muito legal da TV que foi nessa fase final aí, desses jogos finais da Liga Ouro. E a gente pegou Yasmin, né? Que é a Yasmin, repórter lá da TV, montou uma equipe, foi pra Praça da Bandeira, pra gente saber como é que as pessoas. Entender A opinião das pessoas. as pessoas se Tá conheciam no calçadão. no No calçadão. Calçadão. Se conheciam o basquete no fascismo. E a maioria das pessoas do calçadão é o point da De galera. 13 Campinense. Da galera mais antiga, de Campina também, né? Tudo mais. Aham. Mas estava todo mundo afiadíssimo com basquete. Ah, que Essa bacana. matéria é muito interessante. É engraçada também, porque junta os raposeiros com 13 Isso. anos ali, na hora. Na ele- hora. Tem um raposeiro e um 13 do lado aqui. Ele faz. O basquete tá tão bom que conseguiu unir aqui, ó. 13 Campinense. É uma coisa que a gente Que brinca tudo. lá também, né? Que é o time que une as duas As torcidas. duas torcidas. Pra torcer por Porque o Campina 13 e Grande. o Campinense separou, o basquete no fascismo é Une. Juntou. Uma coisa também é a nossa do público que a gente tá sempre dentro da quadra lá e a gente, esses anos, a gente vem acompanhando, né? O pessoal que tem sempre os pais que acompanham, mas aí a gente vê que, como é uma programação muito de família, eles levam os filhos Isso, e tal, total. e a gente percebe que o nosso público ele tá crescendo e tá crescendo junto com o basquete, né? Sim. Crescendo junto com com a cultura do basquete. Você aqui, 2 anos atrás a gente não via, mas tem muito jovem, muito adolescente de 14 anos lá que se encontram para torcer lá pela Unifacisa e É o rolê, né? o rolezinho rolê lá dele. deles, e imita a torcida da NBA e faz gesto e faz não sei o que lá. Então
através da Unifacis, eles estão criando essa cultura ali do basquete. Muito bacana. E você vê que é uns meninos, tipo, imagino que seja 14, 15 anos, 16, e eles já super inteirados com as regras do esporte e da forma de torcer, da forma na hora de incentivar. É muito interessante. Eu, com 15, 16, já não entendia Fazia ainda bem muito ideia, bem né? das regras. Porque também não era, tipo assim, a gente tinha mais contato com o basquete, principalmente na televisão, quando era tempo de Olimpíada, Uhum. de Pan-Americano, né? Mas assim, no dia a dia a gente não é exposto às regras, né? Uhum. Então, quando vocês falou do Sextou, né? Que era o programa que tinha no quadro que tinha no antigo Itararé Esportes, era justamente para ter esse caráter mais pedagógico, Uhum. né? De ensinar o que é falta. Porque Carneiro falou no episódio dele que muitas pessoas, algumas pessoas ligavam para a TV para perguntar assim: olha, no futebol, quando volta no intervalo, a bola começa no meio do campo. E no basquete, como que funciona isso? Entendeu? E aí ia lá e fazer esse trabalho. E eu achei muito bacana, porque são realmente perguntas genuínas que todo mundo Sim. que não é de berço, né, tem. E enfim, né, à medida que as coisas vão acontecendo, vão sanando essas dúvidas. E aí, voltando para a TV, eu queria saber de você, assim, o Basquete Unifacisa sempre enxergou a Rede Ita, a TV Itararé, como aliada nas transmissões, como aliada na divulgação do basquete? Como que funcionou isso? Assim, como que funciona, na verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que são dois projetos que caminham ali lado a lado, né? E com certeza, desde o início, esse reforço da rede Ita, na época da TV Itararé, foi muito importante para o crescimento. Né? No Nordeste, na Paraíba, a única TV que realmente tem na sua programação assim diária basquete, eu acho que é a Rede Ita. Né? De ter um programa, de ter uma chamada num jornal, num Bom Dia, eu acredito que seja hoje a Rede Ita. A gente, inclusive, é a TV do basquete na Paraíba. Eles podem ter esse título. Eu acredito que hoje ninguém consegue tirar deles esse título. E o esforço deles de fazer o basquete ser conhecido, o basquete ter essa força, né? E o esforço também da diretoria como um todo, de querer que esse projeto realmente tenha essa força que está tendo e tenha esse conhecimento que está tendo. Eu acredito que a TV ela é uma das principais aliadas se você desse sucesso. Se você parar para pensar, a Rede Ita é a emissora que mais transmite NBB durante a temporada. Essa temporada foram 30 jogos transmitidos. 30 jogos. A gente só não tem transmissão dos exclusivos, né? Que são de canais fechados. Né? Canais fechados. Esse ano também entrou o Sport TV, não? Sport TV. Sport TV entrou? Sport TV, ESPN, Star Plus. Aí. Mas o Star Plus é com ESPN, né? E aí, se você analisar direitinho, realmente é a emissora do Brasil que mais transmite o NBB. Por mais que sejam só os jogos da Unifacisa, mas todo o time do NBB passa na tela da Rede Ita lá. E mesmo as emissoras que são fechadas lá com a LNB não transmitem tanto assim, né? Não passam tantos jogos. Eu acho que a transmissão dos jogos, ela desde o começo do projeto sempre foi uma preocupação do grupo, assim, tipo, não cabe todo mundo que quer dentro da arena, né? E eu acho que e as pessoas reclamam, viu? Isso. Que não cabe todo mundo. A gente sabe. Reclamaram, inclusive, Quem mais nesse sabe? podcast aqui. Por que não bota um jogo no Meninão? Assim, não tem a perguntar pra mim, eu não sei. São muitos Muitos porém. Mas depois a gente fala sobre isso. Volta. Mas como é onde eu tava? Sim, a questão da transmissão ser, tipo, é uma prioridade, de fato. Né? Você vê alguns clubes que às vezes a gente vai até jogar fora. Não tem transmissão hoje, porque não tem uma produtora não tem uma produtora na cidade para clube não transmitir. faz. O clube não se importa tanto com a transmissão e etc. Mas tem uma coisa também que é, voltando para a cultura do futebol, né? Quando o jogo é transmitido, quando o jogo passa em casa, por exemplo, aqui o jogo é no Amigão, a transmissão só vai acontecer se tiver um público bom no Amigão já certo. Um exemplo, né? Justamente para não afastar o público de ir para o estádio. Às vezes nem era assim, né? Simplesmente não tinha. Não tem transmissão. Porque eles acham que inibe as pessoas de ir ao estádio, já quer passar na TV, você não vai sair de casa. No basquete acontece isso, acredito que aconteça isso também em alguns locais, de que você
prefere Se que o público... transmitir, tira o público. De que se transmitir. Mas aqui é o contrário, né? Aqui a gente... Se não transmite, superlota. Porque Se não transmite superlota, e o pessoal realmente não afasta o público. Você, quando tem um jogo, a Arena tem a melhor média de público do NBB. É uma das melhores médias, né? Tá sempre lá, quase cheia, quase lotada. Isso mostra que, mesmo transmitindo 30 partidas, como mandante ou como visitante, né? Isso. Não diminuiu o número de presentes, né? Pelo contrário, eu posso dizer que foi pelo contrário, que fomenta ainda mais, ter mais pessoas. A gente, nessa última série, agora, nos playoffs, a gente teve que botar a transmissão do lado de fora da arena. Telão, o pessoal ir acompanhar. Mas foi uma demanda das pessoas ou foi iniciativa de dentro para fora? Foi uma experiência da Liga Ouro, né? Porque a força da TV na Liga Ouro. Eu já recebi, tipo, testemunho de alguém que, tipo, conheceu o basquete naquela final, porque as TVs fora a Rede Ita estavam no Nordeste todo, na Paraíba toda estava cobrindo, então voltou o olhar, conheceu, né? E aí foi para a Arena pela primeira vez naqueles jogos ali. E aí 10 horas da manhã a gente só tava ingresso, 10 e 15 não tem ingresso mais. Eu tive uma colega que eu já falei isso em outro episódio, vou falar de novo, que ela foi uma peregrina. Ela foi lá pra Unifacisa, passou 2 horas na fila, não conseguiu ingresso. Aí foi pra uma farmácia, que tava vendendo também na Liga Ouro. Passou mais 2 horas lá. E ela conseguiu, mas a muito custo. O pessoal tomou chuva, sol forte pra conseguir. E aí, logo cedo. E aí a ideia foi, então vamos colocar um telão aqui fora. Pra trazer essas pessoas pro ambiente da Unifacisa, mesmo que elas não estejam lá dentro. Quem tá fora aqui? Um jogo começou, se você tá fora, cai uma bola lá, você pode estar lá no comecinho da Unifacisa, você escuta... Você escuta muito. No viaduto dá pra escutar. O barulho. Então, vamos tentar pelo menos trazer essa sensação. Foi uma reclamação muito grande, pessoal. Como é que eles graças em 15 minutos, não sei o quê, como é que eu entro, né? Não, vamos botar o telão. E aí, nessa final da Liga Ouro, todos os dias que a gente colocou o telão, deu muita gente. Inclusive, na final, que foi no Morumbi, que a gente não estava em casa, a gente colocou um telão dentro da arena. Dentro mesmo. E as pessoas foram até lá assistir o jogo. Foi. Da arquibancada. Bom se estivesse assistindo o jogo real. Assistindo um jogo louco. Me perdi Na linha de raciocínio. Olha, mas eu me perdi também. Acho que a gente estava falando sobre a demanda das pessoas, que não inibiu que a transmissão tirasse as pessoas da arena, pelo contrário. A ideia do telão. E aí a gente pensou em repetir agora, nessa série contra o Franca, repetir os telões. Deu certo. Tinha gente que chegava lá na hora... Querendo comprar ingresso. Desavisado. O desavisado que chegava de última hora. Pela primeira vez. Eu vim de não sei aonde, eu queria um ingresso. Eu vim com toda a minha família. Faz 24 horas. Vim de van, sei lá, vamos conversar assim. Vim de Fortaleza. Vim de Recife. Vim de... Amigo, gostaria de se contratar assim. Redido. Mas deu certo. Essa ideia do telão é bem legal. Mas não faz com que as pessoas reclamem menos da capacidade. Todo mundo quer estar dentro. Quer estar dentro. Estar dentro é diferente. E vocês acham assim que se não tivesse transmissão, o projeto Unifacisa seria a mesma coisa? Por exemplo, se não existisse Rede Ita, TV Itararé, fosse, por exemplo, só TV Paraíba, TV Borborema, TV Correio e... Enfim, acho que é isso, né? Tem TV aberta aqui. Vocês acham que seria a mesma coisa? A adesão do público e tal, ou não? Eu acho que demoraria demais. Acho que na velocidade que foi graças à união dos dois, né? A Rede Ita com o projeto, porque mostrou que tem público, né? A TV realmente ela só vai lá cobrir o que é interessante para a audiência dela. E com os números da Rede Ita, com o interesse que o pessoal tem nos programas lá do basquete, acompanhando todos os jogos, as visualizações no YouTube, fica meio que difícil de fugir, né? Você tem que cobrir lá. O pessoal quer saber. Sua TV não vai falar que um time da cidade tá indo tão bem. Então eu acho que o alcance seria, eventualmente, acho que conseguiria chegar pelo tamanho do projeto, pelo que o projeto se propõe a fazer. Enquadra. Mas a velocidade que ela alcançou, 5 anos, são 10 anos
Esse ano a gente está completando 10 anos de basquete Unifacisa, mas profissionalmente, né, no NBB são 5 anos. Eu acho que nenhum time, você vê o próprio time, os times do Nordeste aqui, o Fortaleza não tem o alcance que o basquete tem. E o Fortaleza está desde o início, sabe? Então acho que sem a Redita, a gente ainda estaria subindo os primeiros degraus dessa história. Seria uma responsabilidade muito grande para a Lucas TV. Também. E aí, então, assim, vocês acreditam de uma certa forma que a emissora colabora para a formação de novos torcedores? Porque, assim, eu acho que o sentimento de torcer, ele vai além do que a gente vê nos resultados. Porque eu faço muito paralelo assim. Tem muita gente, eu me incluo nisso, que torce para times que não são da Paraíba porque viram na televisão. E foram criando apreço, afeição, aquele sentimento de amor, de pertencimento e tal. Mas, por exemplo, eu vim ver um jogo do Vasco, eu tinha 18 anos, entendeu? Mas eu sempre fui vascaíno. Sempre falei de Vasco, sempre trabalhei com Vasco, mas eu vim ver o Vasco com 18 anos. Então, assim, vocês acham que a TV... E eu tenho total ciência que, além de influência familiar, eu tive muita influência da televisão, apesar da má fase, eu tive muita influência da televisão. E o meu pai, por ser torcedor, também teve muita influência do rádio, da televisão, e foi criando esse sentimento, tornou-se familiar, mas, assim, a influência da mídia. E eu queria saber, assim, se vocês acham que a Redita colaborou para a formação de novos torcedores, esse sentimento, assim, de, cara, meu time passa na televisão, o Campinense não passa, o 13 não passa, entendeu? A gente passa meio que por isso com a própria NBA, né? Os caras estão lá, não sei quantos quilômetros de distância da gente, e teve jogo ontem, aí o torcedor do Boston Celtics estava se descabelando aí pelo 6 caras lá jogando do outro lado do mundo. Não são daqui, nunca foram de canto nenhum, mas tá passando na TV, você tem acesso, você se identifica com os torcedores, você cria um sentimento, tá lá com sua mão suada, nervosa. É louco, né? Imagina você vivendo isso na sua cidade, né? Você tá lá, meu time tá passando na televisão. Eu não vou conseguir ir hoje pra Arena porque eu não consegui ter ingresso. Mas eu vou acompanhar meu time lá na televisão. E a gente sempre tem na própria transmissão, tem lá o momento dos torcedores, né? Aqui, eu tô jantando, assistindo o basquete. Manda um abraço aí pra mim, manda não sei o quê. Falar, né, que toda segunda tem o programa novo, né, de basquete na Redita, lá com o Mamute, que narra os jogos do basquete Unifacisa. E aí eu dou uma olhada quando posso, e aí eu vejo numa segunda-feira, 7 horas da noite, 40 minutos de programa que o cara vai só falar de basquete. E a todo momento tem interação do torcedor, a todo momento tem alguém mandando mensagem chegando. A todo momento tem alguém mandando uma mensagem pro entrevistado dele, interagindo. Então, isso pra mim já é uma prova de que a Redita tem esse público. Assim, se hoje eu quero saber alguma coisa de basquete Paraíba, eu sei que... Se eu quero saber alguma coisa de NBB na Paraíba, eu tenho que assistir a Redita. Pra saber do resultado, eles não cobrem só o basquete Unifacisa, né? Eles cobrem o campeonato como um todo. A gente fala muito do Unifacisa, mas voltando a falar da imprensa especializada que a gente não tem, a Redita, ela faz esse papel. Se você for parar pra analisar direitinho, né? É a casa do basquete. É a casa do basquete. Acho que eles não podem chamar de a casa do basquete por questões contratuais aí. Verdade, aqui também eu acho que é o slogan de alguma outra emissora. É do Sport TV? Não, é a cultura. Não, a gente usava a casa do basquete na Paraíba. Aí não. Mas publicizar essa ideia. Na prática é a casa do basquete. Não tem a como gente fala fugir. Aqui, nós somos mídia independente. Não tem como fugir muito disso. E eles são a mídia especializada que a gente tem. É a única emissora que, por exemplo, não chega para assessoria para fazer perguntas mais básicas, mais simples, né? Tipo, o que faz isso? Quem é esse? E agora o campeonato vai para onde? Tipo, playoffs. Futebol é pontos corridos, então é o campeonato. Aí tem o tal dos playoffs que começa. O que é um playoffs? Que é melhor Faz 5 anos que a gente tá nos playoffs, indo para os playoffs todo ano. Mas sempre tem esse trabalho didático. Então, sério, eles vão se fitar 5 vezes. Quem vencer 3, passa. Com a Redita, não. Com a Redita é jogo 1, vamos cobrir o jogo 1, tal. Já vai dando... A audiência da Redita é mais qualificada, vamos dizer assim.
Não entendam mal, pessoas que não são São audiência da pessoas que Rede Eita. acompanham, né? A gente chama de audiência qualificada pessoas que entendem Do um assunto pouco que está sendo mais do abordado. assunto, porque se torna uma parada mais especializada. Isso. Mas todos vocês são qualificados. Quem quiser se qualificar mais, vai assistir. Ver as matérias de É, Matheus. por favor. É verdade, Matheus. Aí, Leia as matérias de Matheus. no Ele site do escreve muito Basquete bem, com Unifacisa. muita calma. Escreve. Parece que tá lendo uma poesia. Mas é muito bom, é muito bacana isso, Matheus, que você falou, de entender, né, esse papel que a emissora tem, que meio que vem da falha de outras emissoras, né? Acho que tem não falha, é um mas espaço, né? Ela nota, da ausência, né? Da falta. ela nota que o espaço está aberto, é como a gente falou aqui, né? Tem público. A gente sabe que tem público. Tá todo mundo lá, tem 1.000 pessoas na arena todo jogo. A audiência tem, não sei, 10 mil visualizações no YouTube todo jogo. A audiência na Rede Ita, todo jogo tá lá. Então a gente sabe que tem esse público. Campina Grande não é tão grande assim em termos de população. E não explorar esse público seria um pecado. Eu acho que a Rede Ita viu isso e tá usando muito bem. Eu trago na minha pesquisa que, por exemplo, assim, é complicado para um torcedor de 13 campinense assistir um time seu, assistir o 13 ou o campinense na televisão, porque não tem na TV aberta. Né, o torcedor no dia de jogo de Série C, Série D é terrível, porque só tem por streaming. Você quer ver o time da sua terra numa competição nacional, você tem que pagar uma assinatura para isso. Não tem TV aberta. E aí passa por muitas questões legais e de interesse também, de patrocínio e tal, principalmente de interesse. Mas eu trago na leitura que se o torcedor do Basquete Unifacisa, que quer ver a sua equipe jogar, o time do seu coração jogar, em uma competição que é equivalente à Série A, eu sempre faço esse paralelo com Série A do futebol, que é para as pessoas elite, entenderem né? mais de uma forma mais didática. É só ligar a televisão que vai ter na Rede Ita, né? Então é muito bacana saber que faça chuva, faça sol, os 30 jogos da temporada vão estar disponíveis por lá, né? Dentro ou fora, a não ser que seja um jogo de TV fechado, vendido para uma pessoa fechada. O torcedor vai ligar a sua televisão, que isso não acontece com o futebol. Eu acho que é muito isso que também veio esse apreço. Eu não sei se vocês pensam dessa forma. Mas, assim, você quer assistir um time do seu um time de coração de futebol, você tem que ou pagar um stream ou ouvir pelo rádio, ou ir pessoalmente, ainda, né? Porque, mas, assim, no rádio vai continuar assim. Mas, assim, eu fui para um jogo do Campinense no Dia das Mães, que foi o presente que Pedro quis me dar. E eu tive que ouvir pelo rádio, porque não tava, a Série D tá sem transmissão. Então, assim, eu falei, caramba, futebol tá tão difícil. No próprio Paraibano aí, agora a gente teve a transmissão do quadrangular final, eu acho, não sei se foi só a final, não tenho lembrado agora. Mas você viu o apelo que isso causou, né? Pra a população do campeonato. Eu mesmo não tava acompanhando o campeonato paraibano, mas parei pra assistir lá, porque tava passando na televisão. Com basquete isso não ocorre, né? Você tá sempre acompanhando, tá sempre ali. Sabe que vai ter. Sabe que vai ter. E quando não tem, a pessoa fica, mas então vai ter no YouTube. Aí chega no YouTube, não tem. No YouTube tá onde? Quando é canal fechado, quando a transmissão é canal fechado, a gente sempre fala, né? Exclusivo no canal fechado e tal. Mas o pessoal vai lá perguntar, cadê a transmissão? Não vai ter hoje, não? Porque criou-se o hábito. Criou-se o hábito. É sempre assim, quando a gente posta no Game Day, né, transmissão, ESPN, aí sempre tem 2, 3 comentários. E não vai passar na Rede Ita, não? Sempre tem. É verdade. E falando de transmissão, eu queria saber, Elô e Matheus, se teve alguma transmissão, assim, que marcou, seja pela narração, pelo jogo em si, pelo lance, seja da Rede Ita, seja de fora, mas, assim, uma transmissão que marcou. Eu vou falar de novo dessa série do Franca. Esse jogo 3 em casa. Tanto a transmissão, eu vi depois, então, a gente lá não consegue ouvir a transmissão, né? Mas a transmissão do Mamute, que eu vi depois no YouTube, né? Daqueles segundos finais da bola de Guedes, do repórter de Gerson e da Sexta. O do Guilherme Maia também, que estava transmitindo pelo NBB. Escutei as duas transmissões, nas duas eu arrepiei essa transmissão. E a transmissão da final da luta. Não, eu tenho... O que me marcou muito foi aquele jogo do Barnes, do recorde, que é o recorde... Era até há pouco tempo, né? Que era Antônio... Foram 36 pontos. Antônio igualou agora. 34, o Antônio bateu 36. Não, era 36 e eu lembro que a gente tava assistindo em loco, né?
E eu fico lá observando o Acho jogo. que eu fiz esse jogo. Acho que foi você que fez mesmo a transmissão. Se eu não me engano, foi você mesmo. Eu acho que foi. Se foi, vai lembrar desse momento aí. A gente fica assistindo e eu fiquei lá impressionado vendo o que o Barnes estava fazendo. Eu nunca tinha visto ao vivo um cara Um marcar fenômeno, né? 36 pontos num jogo. Quem acompanha a NBA, Quem assiste NBA acha que é pouco. Os caras fazem 60 pontos já. porque a média de pontuação também é diferente, né? Lá O é sempre aproveita- acima de 100. O aproveitamento deles é muito grande, até porque são os melhores atletas de basquete do mundo. É o super acima. Mas você tem que levar em consideração também que o jogo ele tem quase um quarto a mais. Tem mais tempo. Aqui são 10 minutos, lá são 12. Então você tem quase um quarto a mais para você pontuar, né? E aí ele teve toda essa situação lá, quebrou o recorde, torcida alucinada. E a gente foi pra entrevista e os meninos com um balde assim pra... Eu lembro sim. E a gente escapamos de um banho É gelado. impossível não lembrar. Escapamos de um banho gelado, mas fica naquele calor do momento assim. Você só vê isso na TV, né? Os caras derramando o Gatorade lá no melhor jogador. É E verdade. aconteceu ali na frente da gente, marcou bastante. Foi bem marcante mesmo, meu bom. E a gente vai chegando na reta final do nosso pódio. Eu acho que nós já conversamos bastante. Vai chegando aí 1 hora, produção. Olha aí, tá vendo? Vamos conversando bastante. Porque assim, quando o tema é bom, Quando a gente conversa é boa, desinveste a falar. Porque assim, a ideia desse podcast, além de ser o meu trabalho para eu ser aprovado tal, vocês estão ouvindo, né? Para eu ser aprovada no mestrado, deve ser uma conversa. E uma conversa informativa, que as pessoas que venham a assistir ou nos ouvir, que também vai estar disponível nas plataformas digitais de streaming, elas possam sim, eu não sei como faz, mas eu farei. Que elas possam se informar também. Todo mundo quer saber dos bastidores, todo mundo quer saber do que tem por trás e tal. Então, por isso as multiplicidades de vozes e temáticas, né? Sempre voltando para o mesmo eixo, que é o tema central da pesquisa. E, enfim, é uma conversa tão boa que a gente passa o tempo e nem sente. Mas chegamos à reta final, quando eu liberar vocês. Eu também tenho que me liberar. Eu vou fazer a pergunta final, que é a pergunta final que eu tô fazendo para todo mundo. Elo e Matheus, eu queria saber de vocês se vocês consideram que a Redita, a antiga TV Itararé, teve contribuição na construção da cultura do basquete em Campina Grande. quem começa? Nós dois juntos assim. Sim, ela fez não responda só com sim. Sim. Não, acho que sem sombra de dúvidas. Claro que tem, né? Tudo que a gente discutiu agora, como a gente falou, se não fosse a Redita transmitindo os jogos, fazendo a cobertura dos jogos, uma coisa importante também, levando a cultura nordestina para todo o Brasil. É uma coisa muito legal, porque a transmissão, quando ela é feita, ela é toda regionalizada. A voz nordestina que está sendo falada lá, do repórter, do narrador, do comentarista, uma coisa que a gente não tem, né? Sempre recebe o pacote lá do eixo, e é uma oportunidade que a gente tem de devolver um pouquinho, mostrar a nossa cultura, mostrar que aqui tem. A cobertura, quando é do eixo, ela é mais rasa, né? Muito na nossa cultura. Assim. Falam sempre das coisas ali mais superficiais e tal. Então aqui a gente é mergulhado na cultura, a gente vive isso e mistura com o basquete, e a Rede Ita é realmente a casa do basquete na Paraíba. Sem ela, eu acho que a gente ainda teria muitos passos para percorrer para chegar onde a gente chegou. Sim, eu obviamente concordo com tudo. É um papel muito importante para o esporte no Nordeste, assim. Mesmo que seja transmitida para Campina, mas a gente tem o YouTube que expande aí, né, o trabalho da Rede Ita. É pro mundo, né? Jogador estrangeiro, a família vai assistir pela Rede Ita também ali no YouTube. Bom lembrança, fica tudo pedindo o link no dia do jogo. Mas assim, esse trabalho que a gente conversou desde o início, da gente falando de como foi a Rede Ita ter abraçado essa ideia de fazer acontecer esse projeto, de criar essa cultura, de dizer sim, Campina vai ter um terceiro time, que muita gente fala assim, né, que é um terceiro time, até porque a gente começou conversando que, tipo, eu já nasci campinense e Matheus já nasceu 13 anos. E tem gente já nascendo Jack. É verdade, mas tem mesmo. Já tem gente que já tem criança crescendo, já sendo introduzido nessa história,
introduzir nessa cultura, na cultura do basquete. No sonho de ser um jogador de basquete. De ser um jogador do basquete da Ixi, Unifacisa. esse sonho chegou lá em casa. Que quer ser LeBron James. Ai, meu filho, sempre é tão grande. Mas é isso, tipo, foi de uma forma didática, foi de uma forma, não vou dizer, tipo, lenta, porque, como eu disse, a gente é um percurso, a gente foi cumprindo todos os requisitos do jeito que a gente foi cumprindo tudo lá bem direitinho até chegar no NBB, né? A gente teve que passar por um paraibano, teve que passar por um campeonato destino, ganhar uma vaga para jogar um campeonato nacional, jogar na época Liga Ouro e conseguir esse acesso para o NBB. Da forma que foi com o time, que a gente foi seguindo todas essas etapas, a Redita foi acompanhando isso e tá desenhada a história. A história foi desenhada, os passos foram dados juntos, né? Assim, realmente foi subido um degrau, o time foi subindo junto com a Redita. Porque se não tivesse a Redita, a gente começou lá, dizendo que a Unifacisa foi campeã nordestina. E aí, tipo, essa história foi sendo construída lá dentro dos estúdios, nas cabeças pensantes que queriam que esse time tivesse hoje a visibilidade que tem. Eu acho que é um motivo da galera se orgulhar muito, inclusive quem faz parte lá da Redita, que está dentro desse projeto, que realmente deve saber, as pessoas devem parar para dizer, se orgulhar disso. Foi um trabalho muito bem feito. A gente tá dentro, tá com esse olhar de marketing, né? A gente vê a torcida engajada e tudo mais. E isso se deve também à Redita, né? Porque são coisas que andam juntas. Acho que não tem como separar. Não tem como separar de forma alguma. Respondendo a sua pergunta, eu com certeza acho que a história da Redita e a história do basquete Unifacisa são únicas, juntas. Então, pessoal, agradeço muito, Elo e Matheus, a presença de vocês. Foi uma conversa, como eu falei já, que a gente foi levando e não foi nem sentindo, né? Aí já batemos mais de 1 hora de papo. Eu agradeço imensamente para vocês terem aceitado o convite, estarem aqui hoje para a gente não só engrandecer minha pesquisa, mas encher também os nossos telespectadores, web espectadores e só ouvintes de informações, e todo mundo fica um pouco curioso de saber o que passam nos bastidores, quem são as mentes pensantes que estão por trás, e é muito bacana quando as pessoas se deparam com histórias reais, cases de sucessos reais, perto da gente, né? Uma realidade próxima. Então, muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade de estar aqui em mais uma sexta-feira falando sobre basquete, sobre Campina Grande, sobre basquete em Campina Grande e sobre comunicação esportiva na Paraíba, que é uma parada que rendia outro podcast, outra pesquisa, que ainda tem que caminhar bastante, mas eu acho que aqui em Campina Grande tem um movimento diferente acontecendo e a gente tem que irradiar isso para que todo mundo veja. Elô, se despeça, Matheus se despeça, tá e na hora você de ir embora. Super inserida nesse projeto aí. Faz parte dessa história. Dessa história, com certeza. Obrigada, meu primeiro podcast. Aí, debutei. Foi mais de 1 hora. Olha aí. Muito obrigada, de verdade, por ter convidado. Eu gosto muito de falar sobre esse trabalho, sobre o trabalho que a gente faz. Sou muito orgulhosa de fazer parte disso, né? E quando você está dentro, assim, você vê as coisas acontecendo, você vê a cultura sendo instaurada e você vê que você está fazendo parte disso, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Assim, na minha vida profissional, me sinto realizada, de fato, saber que meu trabalho... É muito bom você trabalhar e ver que seu trabalho está dando certo. Uhum. Então, profissionalmente, para mim, foi muito realizado. Obrigada pelo convite. Se quiser a gente falar mais de basquete, de comunicação... A gente marca outro EP, pra gente falar mais. Eu agradeço também o espaço aqui, é muito legal você tá com esse projeto. Como a gente falou, falta mídia especializada no basquete e ter esse espaço aqui pra gente trocar uma ideia, conversar, é muito importante. Falar sobre Campina Grande, falar sobre basquete, falar sobre nossa cultura, eu acho que é muito válido. Acho que meu primeiro podcast também, eu acho que eu só fazia aquelas lives lá da Unifacisa. Sim. Mas muito obrigado pelo convite. E estamos aí para falar sobre basquete. A gente gosta muito de conversar sobre basquete. A gente só conversa um com o outro. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém assim, com o pessoal, a gente sempre agradece. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim mais um É Sexta e mais uma sexta-feira. Agradeço imensamente a audiência de vocês ao longo dos próximos episódios. Cruzem os dedinhos que terão mais, tá certo? E é isso, eu espero ser aprovada no meu mestrado. Vocês, meus avaliadores, vocês estão ouvindo a carga que eu tô colocando por causa de vocês.
Mas é super de coração, é um projeto que nasceu na minha cabecinha quando eu vi realmente o movimento que estava acontecendo em Campina Grande, isso precisava reverberar. E quando eu cheguei na academia, eu falei, mas isso precisa sair da academia, as pessoas precisam ter noção do movimento que está acontecendo em Campina Grande, então eu acho que o podcast vai reverberar isso. Agradeço ao pessoal do Estúdio Imaginar, que está dando aí um super help pra gente na hora da captação e edição desse material que vai ao ar para vocês completinho, redondinho. É isso, um super beijo e até o próximo É Sexta. Tchau!